Meninas, estamos começando mais um episódio do podcast Femininas e hoje a minha convidada veio radiante. Eu nunca recebi uma convidada assim, toda radiante. E eu gosto de brilho, gosto de plumas, mas ela me superou, viu? Tá toda bonita, toda maravilhosa. E eu disse aqui nos bastidores que ela colocou a Barbie no bolso. E ela colocou mesmo, viu? Barbie deve estar chorando porque ela veio representando no Pink. Estou falando dessa maravilhosa que tem levantado aí essa geração que diz que vai impactar o nosso Brasil e mundo. Tia Raquel, seja bem-vinda, tia Raquel. Muito obrigada. Barbie no bolso, essa é demais. Você é demais. Estou muito feliz em estar aqui, né, representando um ministério que tanto cresce, né, no nosso Brasil e aqui em Alagoas, né, representando uma turma aí muito grande. Tem feito um trabalho brilhante em prol das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E é isso. É bom demais, né? Falar. Seja muito bem-vinda. Com você, nesse programa maravilhoso. Eu tenho certeza que vai trazer muita alegria, vai ser respostas para as nossas vidas, porque isso. Deus não marca encontros, marca propósito, né? Então verdade, eu tenho certeza que vai ser um propósito do céu para a minha vida como mãe de duas crianças, vou aprender. Uma já está aqui e eu tenho certeza que vai ser bênção. Já começamos o nosso episódio, mas deixa eu agradecer aqui toda a turma, meus parceiros de sempre, minha amiga aqui, Jocicleide Muniz, que manda aquele delicioso bolo de milho, minha parceira aqui da Salgado e Docinho, olha só meninas, buffet, quer fazer a festa? Chama a Bárbara, Bárbara Lopes da Salgado e Docinho, faz a festa pra você. Copac, Camaragibe, meu parceiro aqui maravilhoso da clínica Eliodonto, marca a tua consulta com a clínica Eliodonto, minha amiga Joelida Santiago, Bela Gráfica, que a Raquel já vai levar a caneca dela para tomar aquele cafezinho e ser abençoada com mulheres que levantam mulheres, Bela Gráfica, meus parceiros de sempre também aqui, Estúdios e Beijo, a pessoa do Ides Cardoso, Benielson na fotografia e minha amiga Jussi, que arrasa como sempre, né? Nos penteados, na maquiagem, ela arrasa. E você, que aí todos os dias está curtindo, compartilhando, então você se inscreve no nosso canal, porque toda sexta-feira, a partir das 18 horas, tem episódio novo lá no nosso canal. E se você também quer ser um parceiro nosso, é só chamar aqui e vem pra cá, para o único podcast da região norte, podcast Femininas. E vamos lá, iniciando setembro com tudo, com essa maravilhosa. E eu quero saber aqui tudo sobre a vida da tia Raquel, a sua história, que deve ser uma história maravilhosa. E como ela falou, é um ministério muito forte. Ministério infantil não é um ministério fácil, mas graças a Deus que temos muitas tias espalhadas aí pelo nosso mundão. Então, deixa eu saber quem é a tia Raquel. Quem é a tia Raquel Kids? Tia Raquel Kids é uma menina que foi adotada aos 2 dias de nascida. Hoje a minha mãe tem 97 anos e fui uma menina que não nasci em berço evangélico. Tinha apenas uma prima que se converteu aos 9 anos de idade, mas a minha família toda católica. E no ano de 2013, o Senhor marcou um encontro comigo. Um encontro muito forte comigo. E ali eu disse sim ao Senhor. Muitas coisas aconteceram para que eu não desistisse, né? Do chamado, da presença, de estar na presença do Senhor. Mas com a certeza que Deus tinha um propósito maior em minha vida, aqui estou. Sou pedagoga, sou formada em pedagogia, né? Passei 17 anos em escolas, ensinando, coordenando, e há 7 anos, quase 8, me dedico somente ao Ministério Infantil e trabalhos que estejam ligados à igreja. Trabalho com festa, com decoração, mas de 2 anos para cá eu tenho focado no trabalho para que seja relacionado somente às coisas do Ministério Infantil, relacionado a crescimento. Desde sempre você gostou, Raquel, do Ministério Infantil ou já trabalhou com outro tipo de ministério?
O Ministério Infantil na minha vida nasceu de um projeto social que eu tinha dentro das comunidades, que é o Café da Manhã com Deus, que nós levávamos todos os domingos para 2 favelas lá no Benedito Bentes. A gente chama comunidade, mas é uma favela. E ali, vendo a necessidade das crianças, eu comecei a levar visuais para ministrar para essas crianças. E as igrejas foram me convidando para ministrar, né, nas igrejas. E eu nunca participei de nenhum outro departamento de igreja. Somente no Ministério Infantil. É muito gratificante você ver crianças assim, porque tem crianças que vão para a igreja sozinha, né, Raquel? Sem pai, sem mãe, aceitam Jesus e vão para os cultos, né? Isso. Nessa comunidade onde nós iniciamos esse projeto, hoje existe uma igreja lá, né, construída por um amigo nosso, um pastor. E há 2 semanas atrás eu estive lá, né? E encontrei uma menina já mocinha, era criança, ela já está grandinha e ela continua, né, indo para a igreja. A família não está mais, mas ela está. E aí é a lei da semeadura, né? É de semear. A gente tem que semear. Sábado eu fui decorar mesmo uma igreja e quando eu parei no carro tinha umas crianças brincando. E eu comecei a falar. Eu nem participava da igreja, eu fui somente decorar. E comecei a falar que ia ter um culto, que ia ser muito legal. E um deles disse assim, olha, eu não vou não, nunca mais fui para essa igreja. Eu disse, mas vá, hoje vai ser muito legal. E à noite eles estavam lá, entendeu? Criança é uma conquista, né? A tia Jo, que é uma tia muito conhecida no Ministério Infantil, ela diz assim que o coração da criança alcança aquele que chegar primeiro. Não é verdade? Então, quem chegar primeiro alcança e conquista o coração da criança. A criança, ela pode... nós temos algo que acontece mesmo dentro das igrejas, que as crianças vêm pequenininhos, porém, quando chega na idade dos 10 aos 14 anos, essas crianças não querem mais para a igreja. Porque existe já a questão de dizer aos pais, eu não vou. E os pais, infelizmente, não insistem com os seus filhos, né? E aí os filhos vão quando quer, né? E aí existem as crianças que, quando chega nessa fase, é a fase que mais se distanciam crianças da igreja, onde não deveria ser, né? E até porque, vou falar assim sobre o conforto de assistir o culto. Sim. Eu, como mãe, tenho 2 meninas e já tive culto que eu não assisti o culto. Sim. Eu ficava com a menina no braço, correndo, saía, voltava e não assistia o culto. E muitas vezes eu já ouvi diversas amigas minhas falar, é melhor não estar na igreja do que estar com a criança desse jeito, mas eu prefiro estar, porque só assim eu estou ouvindo a palavra. Sim. E ela vai estar acostumada a estar dentro da igreja já. Sim. E não cansa às vezes de ter saído com a Valentina mesmo para vigília, para ensaio, para tanta coisa. Só que é como você falou, aí pelo conforto da mãe, eu vou deixar a criança em casa, aí vai deixando. Isso. Aí vai deixando. E hoje tem a babá eletrônica, né, que é o celular. Isso, é verdade. O celular, as redes sociais, o tablet, tudo vai deixando. E quando pensa que a criança nem vai querer mais ir para a igreja. É o entretenimento. As mães, os pais estão procurando entreter a criança com alguma coisa, né? Nós temos 2 lados aí. É um lado que cresce. A igreja que acredita no Ministério Infantil é uma igreja forte, porque a tendência é crescer. Porque a igreja que acolhe a criança, né? E a igreja que investe, eu não falo em investir em uma salinha, eu falo em investir nas tias, nas meninas que estão ministrando lá, né? Eu falo em investir em recursos. A gente se depara em igrejas assim totalmente organizadas. Você chega, você acha que chegou numa escola particular, né? Você acha que chegou numa escola particular. Como tem igrejas que as crianças ficam no bequinho, ali, quando não é no bequinho, é numa cozinha, num cantinho pequeno, papel, chameque, joga, pinta. E a tia no celular. E a tia no celular. Porém, existe um grupo que é crescente, né? Que tem essa visão, que Ministério Infantil não é brincadeira, né? Ministério Infantil não é brincadeira.
nós que somos ministros do Evangelho, né, para criança, as batalhas espirituais são muito grandes, né? Veja mesmo, para eu chegar aqui hoje, a rota para onde eu fui e como foi que eu cheguei, você está entendendo? Então, assim, coisas como essa acontecem muito comigo, entendeu? Para que impedir... Deixa eu só falar para as meninas que a Raquel, do nada, eu esperando a Raquel chegar aqui. Raquel, cadê tu, mulher? Já mudou a localização. A Raquel vai parar em Messias. Pra e ela mandou uma ver. mensagem, eu tô em Messias. Eu disse, o quê? Sim. Tô em Messias. E aí ela se confundiu, assim, eu até pensei, meu Deus, eu mandei ela, como é que eu mandei a localização de Messias? Não foi eu. Aí, vamos esperar você chegar, na hora que você chegar, a gente grava. Então, é isso, assim, e tem coisas que são livramento, como você falou, que no caminho no caminho tem um acidente, né? é verdade. Então, o que acontece? Hoje a gente vê tias que estão no Ministério Infantil, a maioria, né, de tias que estão no Ministério Infantil querem crescimento. Mas aí, infelizmente, a igreja às vezes não quer o crescimento. Sempre o que fica para trás são as crianças, e não deveria, né? Em algumas igrejas, não são todas, né? Encontramos igrejas altamente organizadas, né? A liturgia hoje para uma que chamam de salinha, que não deveria nem ser chamada de salinha porque não é escola, é uma igreja kids, né? Onde as crianças têm que orar, onde as crianças têm que entender o que é ofertar, onde é que as crianças têm que entender o que é se comportar, entender que está na casa de Deus, né? E às vezes não é visto dessa forma. E pasme, porque na maioria das vezes, né, são os pais que têm filhos dentro da igreja. É verdade. Né, que distratam as tias, que não respeitam o esforço que a tia está ali, né, para se dedicar àquelas crianças, né? A gente se depara com tias assim, olha, que eu até, né, na última coordenação que eu estive, na igreja que eu estava, eu conversando com as meninas, eu disse, olha, vamos parar de chamar de pais e mães. A gente vai chamar de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Porque quando a gente bota a palavra pais, a gente cria uma distância. Você está entendendo? Pais de escola. Escola exige o quê? Né? Pai e a mãe, né? É como se a gente fosse o empregado dentro da igreja deles, né? Verdade, isso tá é muito entendendo? verdade. Então, assim, isso foi Deus que falou comigo, né? Isso do Espírito Santo para todo dentro de mim. Então, são meus irmãos em Cristo Jesus que têm filhos dentro da igreja. E outra, viu, Raquel? Tem mãe que fica o culto todinho e nem vai olhar se a criança está viva na escolinha. Não. E tem igrejas que fazem escala e botam uma mãe, uma ou duas dentro da escala. Que é para elas interagirem, para elas saberem como é o trabalho, e elas não querem ir, infelizmente. Verdadeiramente tem igrejas que eu já fui que a escolinha, como a gente chama, né? Ou a salinha, realmente tem tarefinha, mas também tem uma história, uma né? dinâmica. Tem a história. E tem igrejas que é separado. Tipo assim, a Valentino tem 9, aí vai pra uma turma, a Marisa tem 3, vai pra outra turminha, pra não misturar, né? Que a criança tem a questão da fase oral dela, né? Isso. Das fases, né? Cada criança tem a sua fase de entendimento, né? Uma criança de 0 a 5 anos tem um tempo para que ela preste atenção. Né? Vamos dizer, 10 minutos você ministrando é suficiente. Se você for passar disso, ela não vai prestar atenção. Então, tem um tempo cronológico de cada criança, na verdade. Então, tudo isso a gente só aprende estudando, não é verdade? Então, assim, a palavra diz, né? Crescer na graça e no conhecimento. Né? Tem que ter. E até porque as crianças mesmo, ela diz os pais quando chega em casa o que aconteceu. Isso. Porque a minha pequena, ela tanto diz na escola, Sim. Na escola dela, o que acontece quando bate, quando briga, quando faz tudo. Ela conta o relatório dela. Sim. E como na igreja. Sim. Já a minha maior não quer mais frequentar a escolinha.
Sim. Porque tem lá diz que não quer, que ela diz que a tia, eu não quero não, mãe, não sei o quê. Então, assim, não é todos os dias. Tem dia que ela quer, dependendo da... Porque também depende muito da professora, né? Da E isso tia é que vai porque estar... é justamente isso. Nessa questão de conhecimento, né? Infelizmente, assim, a gente se depara com muitas pessoas que às vezes não conseguiu terminar um grau de estudo, né? Mas está ali com toda a disposição para querer passar a parte espiritual, né? A gente não precisa terminar uma faculdade para ler a Bíblia, para ter um entendimento do Espírito Santo, né? Da palavra do Senhor para passar para as crianças, mas existe coisas que é tipo um tempo, a gente entender as fases das crianças, né? A gente entender qual é o momento, o que a gente precisa fazer para que aquele ministério dali cresça, para que aquele departamento cresça, para que os irmãos em Cristo Jesus que têm filhos na igreja nos respeitem, né? Respeitem o ministério infantil como não um depósito de crianças que vai para ali para não atrapalhar o culto. É isso. E você tem um curso teológico para o quê? Para curso isso de já? Teologia Kids, né? É um curso que é uma proposta totalmente diferente do que a gente vê nesses grandes congressos por aí no Brasil, né? A proposta desse curso é totalmente diferente, onde elas aprendem a Teologia Kids, né? Que é a teologia, que é o estudo, né, do nosso Deus. A gente não vai entender Deus 100%, mas a gente começa a entender quem é Deus, como Ele age. Temos disciplina de aconselhamento Kids, como elas vão se comportar, para aconselhar uma criança. Uma criança que perde uma mãe, uma criança que perde um pai, né? Houve o Covid aí, né? Mas continua, as crianças vão perder em algum momento, né? Como aconselhar, né? Então, assim, muitas crianças violentadas, né, violentadas, como vai aconselhar, né? Uma criança que chega com maus tratos, né? Então, assim, como outras e outras disciplinas, né? Geografia bíblica, história bíblica, para você saber ministrar e dizer onde foi, qual é o local, qual é o nome, onde está, porque às vezes o Ministério Infantil ele foi a cultura do Ministério Infantil foi entreter as crianças, né? E hoje, à medida que vem crescendo, nós passamos a entender que não é isso, não é verdade? Eu, no início, eu olho lá para trás, eu digo, meu Deus, jamais eu faria a forma como eu fiz, por não entender. Tá entendendo? Por não entender. Mas, assim, a cultura do Ministério Infantil foi essa, né? Brincar com as crianças, dançar com as crianças. Hoje em dia, é tão crescente o Ministério Infantil no entendimento que a gente precisa passar a parte espiritual para as crianças, que existe até a questão da escolha da música, né? Colocar músicas cristocêntricas para as crianças ouvir. Porque existem músicas que não estão adequadas para dentro de um culto infantil, entendeu? De adoração. Uma música que leva a criança a adorar a Deus. E tudo isso a gente tem dentro desse curso, não é? O curso tem a disciplina de planejamento. Hoje mesmo, quando eu vim, eu dei aula de planejamento. Você precisa planejar. O que é que você vai fazer durante um ano dentro daquele departamento? O que eu preciso alcançar com as minhas crianças? Entendeu? A questão da escolha. Quem é que vem ministrar para as minhas crianças? Né? Porque você tem um departamento infantil. Aí você ora, você jejua, você trabalha com as crianças e daí você planeja um culto e não planeja quem vem ministrar. É um conjunto, né? E é um conjunto. Porque a pessoa que vem ministrar tem que estar dentro do propósito do que você quer para o seu departamento, para as crianças que estão ali inseridas daquela igreja, porque cada igreja tem a sua realidade, dependendo do local, do bairro, né, da cidade, enfim. Então, e as crianças estão bem ativas hoje, bem viu? ativas. E a gente,
O motivo da tia Raquel estar assim, é o motivo de quê? Da gente ter adereços que a gente chame a atenção das crianças, né? Se eu posso ir com a roupa como você está, e um lacinho eu vou chamar a atenção. Mas se eu chego na igreja toda colorida, tá entendendo? Dentro de um padrão, entendeu? Dentro de um padrão, eu vou chamar mais atenção. E se eu levo uma história bíblica, né? Se eu levo uma pregação contextualizada, né? Com início, meio e fim, e trago a atenção das crianças como da igreja, porque o seminário ensina isso. Você vai ministrar para a criança, mas você está ministrando para uma igreja inteira. A gente às vezes se depara com tias que ministram para infantil com a linguagem muito adulto, uma linguagem adulta, né? A gente tem que saber dividir. E tudo isso o seminário traz. Desses cursos que tem aí, a gente vê mais assim a questão são cursos motivacionais, porque são tias que chegaram a determinados lugares, né, na vida, que Deus honrou, né? E também vem com conteúdo, mas o nosso conteúdo do curso de Teologia Kids é um conteúdo específico. São 2 módulos, né? Cada módulo com uma quantidade de tempo e de objetivo, entendeu? E assim, tem sido um divisor de águas na vida das meninas que fizeram esse curso. Dura quanto tempo o curso? O primeiro módulo dura 3 meses e o segundo módulo 2 meses. São um dia na semana e a gente escolhe alguns sábados também para ter. Fica onde o curso? O curso fica no Benedito Bentes, né, lá na minha casa, né, que é o Instituto Missionários de Cristo. Então, olha aí, meninas, quem quiser. Ainda tem vaga, Raquel? Nessa turma não tem mais vaga. Agora vai só abrir ano que vem, é? Só o ano que vem, Só o ano que vem. Então vocês já se organizam para participar do curso. Quem tem Ministério Infantil, que é muito importante. Minha gente, se a criança for estruturada, tiver raiz, a própria Bíblia diz que nós temos que ensinar o filho, a criança, o caminho que deve andar. É verdade. Então, assim, você precisa, não é só quem é tia, não. Se você é mãe, se interessou, eu também queria fazer esse curso. Não precisa, não sou tia, mas eu queria aprender para ensinar a minha criança em casa, né, Raquel? Porque hoje muitos pais, devido a essa correria de tempo, isso, tá acelerado, né? Ele parece que tem, assim, muitas mães e muitos pais parece que joga a criança na escolinha ou na escola mesmo, da vida secular, e quer que a professora ensine a ter educação. Isso. Mas é dentro de casa que a gente tem que ensinar nosso filho. Que se chama educação doméstica. É dentro de casa, porque lá, eu não acredito que um culto de 2 horas, no máximo 2h30, vai mudar a vida de uma criança do dia para noite. Ela tem que ter uma rotina. Uma rotina. A criança, a criança ela é moldada. A criança ela é moldada dentro dos princípios que você tem paciência para ensinar ela. Porque como existe um mundo tão acelerado, de pais assim, tão ocupados e tão impacientes, né? A falta de paciência tem levado os pais a não ensinar seus filhos, né? A paciência, porque bota essa xícara aqui. Não é aqui não, é aqui. Aí bota aqui. Então isso tudo é uma paciência. Até ensinar a criança para que ela tenha que agir daquela forma. Nos cultos você vê, Raquel, as crianças chorando, ou as tias ensinando, incentivando as crianças a ser batizadas com o Espírito Santo? Sim. É justamente esse novo tempo do Ministério Infantil entendeu? Quando nós que somos ministros de crianças, né? Eu digo muito, vocês não são babás. Você não é babá. Você é uma ministra, você é uma pregadora da palavra. Você tem uma autoridade no mundo espiritual sobre aquela criança. Então, a gente hoje ministra entendendo que crianças ficam endemoniadas, crianças são perturbadas pelo maligno, crianças entram em depressão, crianças têm vários síndromes.
Síndromes assim que leva até ela a se recuar, né? O homossexualismo também muito Isso, forte, né, Raquel? muito forte, o homossexualismo. É e que eu ontem, conversando com as meninas, assim, ter muito cuidado, porque assim, eu sou a favor do homem no ministério infantil, porque o menino precisa ter uma referência masculina, né? Mas a gente também precisa entender que quem está no ministério infantil precisa tirar todo tudo aquilo. A palavra do Senhor diz que vinde como estás, né? Mas que não, quando você chega lá, você precisa tirar todos os carrapichos. Tá entendendo? Então, assim, nós encontramos, assim, crianças que abusadas, né? Geralmente, crianças que são abusadas, ela tem um comportamento totalmente diferente e a gente consegue, às vezes, identificar mais rápido do que uma mãe, do que um pai. E tudo isso a gente encontra dentro de um culto apenas. Verdade. Né? Então, assim, hoje eu tenho participado de cultos infantis que desse um impacto espiritual, um impacto de Cristo Jesus naquele lugar ali. Que crianças são batizadas, crianças são renovadas, né? A igreja em si recebe aquele impacto espiritual dentro de um culto infantil que eu não vejo acontecer no culto, vamos dizer propriamente, de adulto. A criança ela é pura, né? E assim, geralmente hoje a gente tem trabalhado essa parte espiritual para que a criança tenha um encontro, né? Muitas tias fazem aí consagração infantil, né? Muitas tias fazem círculo de oração infantil. Por quê? Porque nós precisamos de todas as formas atrair a criança para a igreja, né? Para Cristo, entendeu? Então, assim, é aquilo, a gente trabalha essa questão da criança, né? Nas ministrações, né? Que a criança precisa ter o comportamento, né, correto, tanto na igreja como na escola, porque é na escola que você vê a invasão aí de coisas absurdas dentro das nossas escolas, infelizmente. É verdade. Né? Infelizmente, a gente vê coisas absurdas. Então, como a gente vai proteger as crianças no período que ela vai estar na escola? Com a palavra. Porque quando nós ministramos para ela, que a gente diz assim, olha, quando você vai fazer algo de errado, você escuta uma voz dizendo, não faça isso. Aí você vê o olhinho dela assim, ó, brilhando, assustada, regalada, porque ela sabe que ouviu aquela voz. No momento que foi dançar aquele TikTok, no momento que falou um palavrão, entendeu? Então, a gente só vai combater tudo isso com amor e com a palavra do Senhor. É verdade, minha amiga. E as tias, né, de ministério infantil, elas precisam ser estruturadas emocionalmente. Não dá mais, nós não estamos mais de uma época para o pastor olhar e dizer assim, eita, ministério infantil não tem ninguém não, olha assim dentro da igreja, vai tu. Não dá. É necessário enxergar um chamado naquela pessoa. E de fato, hoje, Raquel, também, uma coisa que muitas igrejas assim, ainda tem, mas eu já vi também muitas igrejas, não dá mais oportunidade para as crianças cantar o conjunto. Isso. É só no culto infantil. Sim. Tem igreja que só canta uma vez no mês, que não é correto. O grupo infantil. E eu já ouvi muitas mães falar, nem levo pro ensaio, porque só canta uma vez. Então, assim, as crianças, elas precisam estar dentro da casa do Senhor. E como a gente vai para a exploração, vai para um canto, vai para outro. Então, elas precisam também despertar. Isso. Na minha época de criança, as músicas, a gente fazia muito gesto, né? Cantava com gesto. Sim. E era diferente das músicas de hoje. Sim. Então, é diferente. Mas naquela época já existia uma reverência tremenda. Sim. Eu lembro que com 10 a 11 anos, eu acho que isso, estourando 11, mas era estourando, mas era 9 para 10 anos, eu fui cantar um hino com a minha prima, meu avô era pastor na época, de uma cidade, e eu errei, eu comecei a rir.
Comecei a rir normal, como criança. E as crianças foram rindo, todo mundo foi rindo, eu comecei a rir. Pronto. O meu avô simplesmente era o pastor da igreja e ele não me deu mais oportunidade. Eu passei mais de quase um ano sem ter oportunidade. Porque ele disse que o púlpito, ele era muito... Eu acho que antigamente era mais... rigoroso, né? Não vou dizer tão antigamente por causa da idade, mas assim, era mais rigoroso, né? Mas Isso. assim, ele falou. Aqui é uma coisa muito séria, Blade. O púlpito é sério, você tem que aprender desde criança. Que aqui você vem cantar, você vem adorar a Deus. Então você vem preparada para adorar Ele. E aí a gente foi aprendendo hoje com tudo isso. A gente vê hoje que eu até lhe digo, esses dias, eu até me senti cobrada com as minhas filhas. Sim. Eu me senti cobrada, muito cobrada. Porque eu ajudo muitas mulheres todos os dias. Sim. Eu recebo mensagens de mulher que quer ajuda com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. E a correria, chega do trabalho, tem culto, tem isso, tem aquilo, e ajuda as mulheres. E muitas vezes eu olho assim e digo, meu Deus, semana todinha eu corri tanto e as minhas 2 filhas não foram para a igreja. Sim. Então, eu estou bem. E as minhas filhas? É isso. É justamente isso que eu falo. Eu costumo dizer às minhas amigas, né? A igreja ideal é aquela que tem um lugar, que trabalha um ministério infantil com seriedade. Ou se você tem um adolescente que trabalha o adolescente com seriedade. Porque nós somos adultos, por mais que aconteçam as coisas, a gente vê muita gente em depressão, né? E não consegue se levantar. Mas nós temos mais a facilidade. A criança, ela está caminhando. Então, não adianta... eu falo com muitas amigas minhas, né? Principalmente aquelas que eu percebo que estão congregando em lugares que não tem um departamento infantil ou de jovens, né? Eu digo, não adianta você estar lá cantando no coral e seu filho em casa, no Netflix, no telefone, sendo instruídos por esse pessoal aí do YouTube. É verdade. E entendeu? Hoje, o medo que faz, Raquel, a gente tem tanto tema para falar, que eu tô correndo aqui, mas assim, hoje o medo que faz é justamente isso. As músicas, Satanás, ele não tá brincando de Satanás. Ele vem com... A minha filha Valentina, que tá aqui, foi até bom ela tá aqui hoje. A minha filha, ela gosta muito de série, de assistir tudo. Aí quando ela vai assistir uma coisa, ela disse, mãe, eu posso assistir esse desenho? Sim. Eu tô até traumatizada com todo desenho, porque todos os desenhos tem casais de homossexuais, tem uma coisa que fala mal de Deus. Sim. Maioria dos desenhos agora, né, de filmes. Eu disse, deixa eu olhar. E eu lembro não lembro agora o nome. É o que era da Xícara, Valentina. Que ele desceu, ele foi até pro inferno. É até forte o desenho, viu? Yeah. Eu nem sei nem o nome do desenho, mesmo se eu soubesse agora, até fugiu da minha mente agora. Eu vou procurar aqui. Porque tem muitas mães que vai assistir, vai dizer, a Blake tá falando que o desenho é do demônio. Não estou falando isso. Eu estou falando que num desenho... Sempre tem uma linhagem, em algum momento eles colocam. É o ocultismo, né? E você acredita que esse desenho, eu passei batida, Raquel. Sim. Eu fiquei indignada. Porque a Valentina já tinha assistido. Sim. E eu, nessa minha correria, não me atentei. Quando eu tava olhando, eu vi no Instagram, que uma amiga minha mandou um pedacinho do trechozinho falando que ele foi consagrado, esse bichinho, não sei como foi o desenho, que aí parecia o inferno e tal. Sim. Mas bem maquiado, sabe? Aquela coisa que você só observa quem tá ligado ali. Sim. Aí eu disse, olha, filha, não assisti esse desenho. Ela disse, eu já assisti esse desenho. Quase que eu morro. Meu Deus, eu me senti a pior mãe do mundo. Meu Jesus, fiquei tão mal, tão mal, tão mal. Só que eu vi na minha filha, eu vejo na minha filha que Deus a conserve assim. Ela é bem estruturada. Ela disse, eu vou assistir, mãe, mas é assim. É assim, ela contou a história todinha. Que o boneco fez isso, que o boneco fez... Eu fiquei péssima. Péssima. É justamente essa questão assim, olha. Criança nunca vai ser estruturada 100%. Tá entendendo? A gente convive com muita gente, né? E uma dessas convivências aí, uma amiga minha tem uma filha, e aí a filha começou a estudar numa determinada escola, e ali no meio da escola começou a fase das crianças, do beija-beija, e menina querendo beijar com menina.
E ela disse, mãe, eu posso ser amiga delas? E na época a minha amiga disse assim, olha, seja, né, você evangeliza. Sendo que nessa questão de evangelizar, terminou o que aconteceu, que ela beijou a boquinha da amiga. Você tá entendendo? Então, assim... Ela é indefesa, né? Ela é vulnerável. Justamente, nós somos, ela, né? entendeu? Então, assim, criança é criança. Criança é criança. A gente vê muitas coisas acontecer, porque pelo aceleramento no mundo, de crianças que têm uma linguagem muito adulta, né? E dos pais entenderem e acharem que elas têm a maturidade suficiente para resolver e entender determinados assuntos quando não têm. Não é verdade? Então, assim, isso é para todo um núcleo. Né? Por exemplo, dentro da igreja, existem as crianças mirins que cantam. Existe, não é? Existem as crianças pequenas que já pregam. Tem crianças, assim, super usadas, né, pelo Espírito Santo. Mas por trás da criança tem um adulto. Né? Por trás da criança tem um adulto que, quando enxerga um chamado no seu filho, a maioria ou a minoria, né? Alguns, vamos dizer assim, alguns, deixa fluir, né? Bota numa aula de música, entendeu? Incentiva, mas outro já enxerga como uma fonte de renda. Então, dentro do nosso meio, existem crianças robotizadas pelos pais, né? Que elas ensaiam pregação em casa, entendeu? E a criança não passa a ser mais criança, né? E vem aquela necessidade de ser famoso, tá entendendo? Então, assim, a criança, ela é instruída conforme um adulto quer. Assim, a criança, ela tem a sua... a criança, ela é indefesa, na verdade, né? Ela é indefesa. Então, assim, a gente tem que entender que o mundo está muito acelerado. Porém, a gente precisa ter as regras. Né? Isso é dentro da igreja, isso é em casa. Você até vê, né, Raquel, que no mundo secular, você falando de talento, dons de talentos, as crianças que no mundo secular têm talento para dança, para tocar, para cantar, o investimento que eles fazem, né? Que eles fazem nos filhos daquelas crianças para ser atriz. Isso. E investe, vai investindo. E vai tirando, né? Aquela essência da criança, né? Isso. Não todos, mas a maioria acho que tira. A maioria né? tira, E aí, hoje, o que eu vejo, as nossas crianças, elas não têm mais como referência as tias da igreja. Isso. As tias... como a tia Cecel, que é uma tia muito conhecida, que é da turma da Adventista, eu acho que a tia Cecel é da Adventista. Eu lembro que ela tem muitos vídeos bons, assim. E muitas aí. Né, Mas por que você acha que isso já acontece na igreja? Hoje, eu acho que as pessoas trouxeram, a gente mesmo que é cristã. Porque eu acho que isso acontece hoje pela postura do ser humano. Porque eu lido direto com meninas que estão ali dispostas, né, para levantar aquele ministério, para abraçar. E aí existem determinados comportamentos, né, dos próprios pais dessas crianças, né, de às vezes os próprios não respeitar a tia que está ali na frente, né? Acontece muito isso, né, de não entender que ali o seu filho está indo para aquele local ali ser instruído. Existem as igrejas também que não têm o departamento infantil separado e as tias precisam estar ali. Então, assim, eu preciso entender, né? Isso acontece no geral. Eu preciso entender que eu, como mãe, né, sou responsável pela educação doméstica do meu filho. E que se meu filho tem essa educação doméstica aonde ele for, né, ele será bem-sucedido. Porque costuma dizer, a criança é o futuro da igreja. Não, a criança é a igreja. Né? A criança é a igreja. A criança ora. A criança, se você botar para ler um versículo, ela lê. A criança, ela é a igreja. A criança não está longe de ser. A criança faz parte. Então, assim, foi pensando nisso, né? E
em eu ir, né, para essas comunidades carentes, né, por eu também procurar materiais e ver a dificuldade que hoje tem de pessoas querer investir no que é para criança. E aí começou a surgir o desejo no meu coração de gravar músicas infantis, religiosa, né? Hoje eu tenho uma banda infantil que nasceu de uma das lives, né? A banda infantil, e quando foi para eu me cadastrar em um edital, né? Quando eu fui lá para saber referência, como ir e tudo, e disseram assim, olha, você tem talento, mas você não canta outro tipo de música, não? Você só canta música de igreja, música evangélica? Eu disse, só, no meu repertório só tem música. Ele, mas se você colocasse outro tipo de música, talvez você conseguiria mais rápido. Você está entendendo como é o caminho? Ainda mais Kid, né? Isso. Kids é que piorou tudo, né? Isso. É a questão de valorizar. Então, graças a Deus, todo mundo tem um começo, né? Conheço muitas tias que têm essa vontade de gravar o infantil, né? Não é fácil, mas é um investimento alto. Primeiro, de paciência. Esperei com paciência, né? Esse versículo bem forte assim em nossas vidas. E entender que ali, você precisa entender ali que não é uma coisa que você vai fazer para ter sucesso. Você vai fazer com o intuito de evangelizar, né? Eu recebo vídeos de crianças louvando lá em Pernambuco, em outros lugares, entendeu? Você viaja para todo canto, Raquel. Aqui do Nordeste, eu só não conheço a Paraíba. Mas já viajei para Sertão da Bahia, nós já fomos para um Natal Solidário lá. Saímos 18 horas de viagem, eu e meu esposo, com a carrocinha cheia de brinquedos, de roupa. E sempre é vocês dois? Sempre nós dois, Nesse dia a gente foi com 2 outras missionárias que foram com a gente, mas na volta a gente voltou. E assim, Deus assim, fez coisas maravilhosas. Nessa época que nós fomos, nós só tínhamos R$600. E Deus, essa outra missionária botou combustível. Quando chegamos nessa igreja lá, que é o sertão da Bahia mesmo, né? Passamos pelo chão rachado, né? Que chama os Ribeirinhos, né? Um lugar bem humilde, assim, bem carente. E lá, né, nesse evento missionário, vieram missionários de todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. E quando a gente chegou lá, digo, meu Deus, esquecemos os colchões. Onde é que a gente vai dormir no chão? Porque ficou um acampamento dentro dessa igreja. E foi uma missionária bem conhecida que organizou de Salvador. E aí eu digo, meu Deus, a gente vai dormir dentro do carro, meu filho, porque são 3 dias sem colchão. E aí Deus nos levou para a melhor casa do povoado, entendeu? E a gente ficou na melhor casa, na melhor cama, no melhor aconchego, né? Quem nos recepcionou foi uma conselheira tutelar na casa dela. Então, eu já vivi os milagres de Deus. Glória assim, a Deus. Né? Eu já vivi os milagres de Deus em minha vida, no meu projeto mesmo, né? Que hoje é um instituto. Atualmente, eu precisei entregar o prédio onde estava funcionando. As crianças chegam lá no instituto pela manhã, já com a mochilinha para ir para a escola, toma o café da manhã, a gente ensina a ler com a palavra do Senhor, né? Lava o cabelo com shampoo, né? Tira os visitantes delas. Ai, meu Deus! Essa parte eu não queria, não. Os visitantes, tira os visitantes, né? Elas almoçam, vão para a escola. As que estudam à tarde vêm. Meu Deus, que lindo. As que estudam à tarde já vêm direto da escola, almoça, toma banho, ensina a ler também, tudo com a palavra do Senhor, né? E eu precisei entregar esse prédio, porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. Quando a gente bota a nossa confiança em homens, né? As coisas vão assim, fogem das nossas mãos. Tudo que você tem hoje é pela confiança que você tem no Senhor. E quando eu dividi a minha confiança, né, em
pagar o aluguel, em dividir as despesas comigo, né? Eu fui colocada de lado. E ali eu precisei entregar esse prédio, mas nada em vão. E na entrega do prédio, uma semana antes de entregar esse prédio, a dona de uma escola que fechou na pandemia, essa escola estava fechada há 2 anos, me ligou, 2 semanas antes de eu entregar esse prédio. Assim, olha, onde está teu esposo? Manda ele ir lá na escola. Eu digo, eu vou mandar ele ir. Quando ele chegou lá, ela disse, tudo que está aqui dentro dessa escola é do projeto de vocês. Meu Deus, que coisa linda. Tudo. E ali veio mais de 50 cadeiras de braço, armário, ficha. Imagina uma escola. E nós pegamos tudo. Foi não sei quantas viagens. Estava tão empoeirada as coisas. Cadernos de desenho que não deu tempo usar com a pandemia. Entendeu? E aí Deus foi me mostrando, né? E colocou onde, Raquel, tudo? Levamos para esse prédio, né? E aí, que resultado? Quando eu entreguei o prédio, eu disse, Eli, meu filho, vamos abrir mão da nossa casa em prol do nosso projeto. Meu Deus, vocês estão loucos mesmo. E aí, minha amada, porque a gente não tinha só as coisas do projeto, tinha as coisas de decoração de festa. Então, fizemos vários soltos, assim, pelo meio da casa. Foi botando madeira, portas para ir pilhando as cadeiras no teto da casa. Entendeu? E organizando, e disso tudo para iniciar essa primeira turma de Teologia Kids. Imagine como eu não estava. Mas eu confiante, mas não vai parar. Né? Pode acontecer o que for, não vai parar. Então, meu Deus. Hoje, né, a sala está lá, a gente está organizando, né, e ainda tem a parte dele, que ele trabalha com marcenaria. O meu quintal virou a marcenaria. A minha cozinha é depósito de festa. Meu quarto, coisa de festa, cadeiras. Minha casa assim ficou tomada, mas eu disse, não vai parar. Mas já feliz com Deus. Isso. As atividades com as crianças ainda não voltaram, porque nós precisávamos realinhar. Eu estou desde fevereiro realinhando tudo, né? Para começar, mas eu creio que nós vamos recomeçar, né? Com certeza. Deus vai colocar um lugar. Na verdade, Deus colocou no meu coração alugar uma casa, né? No menor custo, no lugar mais próximo delas, entendeu? Para que não tenha tanta distância, porque a minha casa é mais situada, bem localizada lá no Benedito Bens. Então é isso, a gente não pode desistir dos sonhos de Deus na nossa vida. Você hoje congrega em qual igreja para as meninas? Eu congrego na Missão do Alto da Alegria, né? Manda um beijo pro pessoal daquela câmara que tá ali. Manda um beijo pro pessoal da sua igreja, seu pastor. Qual? Essa aqui? Essa aqui. Essa ali? Eu quero mandar um beijo para todas as meninas que fazem parte do departamento infantil. Eu fui introduzida, né? No departamento infantil, eu fui convidada. Eu ainda não tive tanto aproximação com todas, mas eu conheço o trabalho do Alto da Alegria, do Ministério Infantil. Um beijo para vocês, né? Estou aqui representando todo esse Ministério Infantil. E um abraço e um beijo para a pastora e para o meu pastor Alberto. Um abraço muito forte. Né? Deus me levou para um lugar onde tem um pastor missionário. E eu saio dos cultos impactada, né? Por ver um pastor tão sedento por almas e através da vida dele, tem restaurado não só a minha fé, né, como a fé do meu esposo, o meu lar. E eu estou muito feliz por onde Deus nos levou. Muito obrigada, pastor, pelo apoio, por tudo que o Senhor tem feito no nosso ministério. No ministério de Deus em nossas vidas. Amém, amém. É tão bom quando a gente encontra pessoas conectadas com o céu, né? Isso. Porque o céu faz isso, Raquel. Ele fecha ciclo, ele abre ciclo. A gente tem que entender que aquela estação passou. Isso. Que está chegando uma nova estação. Uma nova estação. E a gente tem que entender isso. É porque, na verdade, é o que eu digo às meninas, né? Congregar é suportar. Suportar o quê? Uns aos outros. Suportar as adversidades. Suportar quando olham para você e dizem que não vai dar certo. Suportar quando menospreza o que você está fazendo para Deus. E focar em fazer para Deus. Porque, assim, a gente precisa entender que nós lançamos as sementes. As sementes, elas vão germinar, elas vão crescer, mas, porém, há um momento da colheita dos frutos. E quando os frutos
são colhidos, as árvores ficam murchinhas e precisa de novo colocar água, né? Ajeitar o solo. E muitas das vezes não faz mais parte, não é mais a sua parte fazer aquilo ali. Deus vai entregar a outra pessoa e você tem que olhar para trás e dizer assim: tudo que eu fiz foi para ti, Senhor. Eu plantei, muitas das vezes sentei todas as sementes, eu reguei, eu vi frutos saindo, né? Eu vi frutos perdidos, né? Frutos cresceram, né? Mas chegou um momento de toda a colheita, né? E chegou o momento de outra pessoa cuidar. Verdade. Porque até o próprio Jesus diz isso, né? Que ele ia, mas que faríamos coisas maiores. Se Jesus, que é o próprio Jesus, diz isso, como é que eu posso olhar, não querer entregar algo e dizer assim, só era perfeito quanto estava comigo? Não. Você tem que olhar para trás e dizer assim, quem está lá, que vai continuar, vai fazer melhor. Porque o próprio Jesus diz isso. Então, assim, graças a Deus, eu tenho isso na minha vida, né? Todos os círculos que precisaram ser fechados na minha vida, quando eu olho para trás, eu digo, valeu a pena. Eu passei 17 anos em escola, e todas as escolas que eu passei, eu sempre fui muito ativa, né? Eu passei 5 anos no último ministério, né? Ativa. Eu não sou crente de banco. E eu não consigo, eu até tento, sabe? A do meu próprio ministério agora, eu estava bem escondidinha lá no meu cantinho. Eu cheguei até para uma escola dominical. Irmão, se você é do ministério infantil, eu digo, fique em silêncio. Ninguém sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabe exatamente onde vai nos colocar, né? Por mais que criem feridas, por mais que doa, né? Por mais que existem coisas que tentem nos fazer parar, mas nós precisamos entender que a nossa fé está em Jesus. Amém. Né? Que a obra do Senhor, ela não para. E que jamais, por hipótese nenhuma, nada que possa acontecer com você, tá entendendo? Você pode deixar que a obra do Senhor seja envergonhada. Já tem muita gente aí, né? Tentando impedir que a gente pregue, né? A gente não pode colocar nada porque a gente é crente demais, tá entendendo? Então a gente não pode favorecer essas pessoas, dar margem a essas pessoas para crescer, para diminuir a Jesus, quem é Jesus, na verdade, né? Então, o que acontece é isso. Jesus é o centro de tudo. E quando nós fazemos para Ele tudo que fecha, nós vamos olhar para trás e sentir paz. Verdade. Não tem coisa melhor, Blene, do que a gente sentir paz interior, olha. É a melhor resposta, né, Raquel? É a paz, a nossa paz. Eu tenho um amigo... desculpa, eu tenho um amigo que é pastor, que ele diz assim, se você tomou uma decisão e teve paz, então Deus está nesse negócio. Porque a melhor coisa é você estar em paz. Agora, é o que eu digo a todo mundo, e as meninas, né, porque... como o nosso departamento é um departamento assim, que mais sofre, né? Vamos dizer assim, né? Sofre essa questão de, às vezes, não ter o apoio. Eu digo às meninas, gente, ore, né? As crianças que vocês cuidam não é um cacho de banana. Para vocês dizer, eu não quero mais, tome lá, eu não quero mais cuidar. Não é assim, né? Ore, né? Faça propósito com Deus. Eu lhe digo assim, que se fosse da minha vontade humana, né? Eu já teria entregado o último departamento que eu cuidei, que foi muito grande, há muito tempo. Olha, aos olhos humanos, né? Diante de tantas coisas que aconteceram, muita gente não suportaria. Mas quando eu orava e Deus dizia assim, não é o tempo, né? Não é um tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas, né? Esse último prêmio que eu recebi aí, né? As pessoas veio com a placa na mão e tudo, né? Mas ali foi o tempo de Deus, né? Deus trouxe à existência o que não existia para abençoar e para que esse ministério venha aparecer dentro do nosso estado,
Amém. Né? Nós somos um estado muito pequeno, né? Nós que fazemos, vamos dizer assim, um trabalho artístico, né? Que é um trabalho artístico, que é música. Música é arte, né? Isso que você faz é arte. Né? Você está aqui, mas em breve eu vou ver você aonde? Num programa de televisão. Amém. Não é verdade? Porque Deus, quando a gente faz aquilo com seriedade, Deus só vai nos levar além. Amém. E é isso que Deus tem feito na minha vida. Eu não corro, eu não vivo batendo em portas. Tá entendendo? A gente bate, né? Mas, assim, não vivo assim. Tem gente que se desespera para o tempo de Deus chegar na vida dele. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém. Dói, viu? O processo dói, né? O processo dói, porque há momento que Deus coloca você numa caixinha. Eu tô me sentindo assim, eu estou vivendo essa fase, né? Como se eu estivesse dentro de uma caixinha escondida ali, no cuidado de Deus. Eu não sei, né? O ministério que eu estou é um ministério que eu conheço, né? Mas eu sei que é algo totalmente diferente, né? Algo totalmente diferente. Mas, assim, quando eu orei ao Senhor, disse: Senhor, me leva para um lugar onde acredita no ministério infantil e onde investe no ministério infantil. E eu vou lhe dizer assim, existem muitas outras igrejas que investem, mas aqui eu estou, uma organização absurda. Amém. Vou dizer assim, sabe? Uma organização, eu ainda não vi igual, né? Pode ter, mas assim, um alinhamento, por ser tão grande, um alinhamento é muito bonito. Então, assim, às vezes Deus nos guarda, porque lá na frente Ele tem algo maior. Amém, e melhor, né? Essa música que eu gravei mesmo, ela tinha um valor alto e eu não podia pagar por ela. O compositor dela eu não conheço, assim, né? Só pelo Instagram, conversas de um WhatsApp. E o nosso Deus falou com ele, disse assim: olha, você vai dar 2 músicas a ela. E ele passou no cartório as 2 músicas para eu gravar e botou 24 meses para que eu pudesse gravar as 2. E aí, tia Raquel, você teve dinheiro para gravar? Não. Os meus músicos disseram: olha, eu vou gravar. Você paga. O estúdio foi a metade do valor. E eles gravaram a música e eu fui pagando aos poucos. Você está entendendo? Então, assim, Deus, ele sabe. Tudo tem um propósito. Agora, precisa estar alinhado. Precisa estar alinhado. Então, assim, a busca pelo sucesso hoje é muito grande. A busca, né? As pessoas vivem em busca do sucesso, Mas, assim, quando a gente descansa, Deus, ele age. Amém, Raquel. Né? Então, assim... Eu tenho uma frase que eu gosto muito quando eu digo que quando você age, o céu reage. Então, é isso que você está fazendo. Você está agindo e o céu está reagindo em seu favor. Então, eu creio que vem muitas coisas maiores por aí. Eu estou aqui, né? Eu conversando com uma amiga minha, disse assim, tem uma taxa que cobra, mas não foi me cobrado nada, não. Eu digo que foi um presente do Senhor Jesus. Presente do céu, porque eu sei que tem muitas famílias. Não, quando eu vi lá, aí eu disse, marque aqui, né? Conta a sua história. Conta a sua história. Aí eu digo, vou lá na minha lista de transmissão, né? Eu preciso contar a minha história nesse programa. Conta a sua história. Foi a tia Raquel e uma moça de Porto Calvo, que eu vou gravar também com ela. Uma jovem de Porto Calvo, que estava ali no ranking. E aí a turma disse: vamos trazer só uma das meninas. Disse, não. Eu disse: olha, eu não vou abrir mão da tia Raquel. Sim, porque eu já tinha visto o Instagram, já tinha acompanhado algumas coisas. E assim, de fato, eu queria muito conhecer de perto. Eu gosto muito do Ministério Infantil, então eu tenho uma amiga muito boa, que eu já falei pra você, que é a tia Rose. E a Rose é maravilhosa, eu já levei a Rose pra várias agendas, e quando eu vou com ela, eu fico assim, onde que ela viu isso na Bíblia, hein? Que eu não vi. Então, assim, é a coisa surreal, o Ministério Infantil. É verdade. E aí, veio uma colega de Porto Calvo, que eu não conhecia ela ainda, e você. Então, assim... Tudo isso é o céu. Então, você agiu e o céu reagiu. É como as pessoas diziam assim: Raquel, você não tem filhos, não tem vontade de ter filhos, né? Porque eu perdi 2 bebês, né? O segundo eu perdi, nasceu com 6 meses, prematuro.
mas não sobreviveu. E as pessoas me fazem muito, sendo que Deus me entregou algo assim tão grandioso, sabe? Por onde eu passo, eu encontro muitos filhos, entendeu? Nós fazemos um trabalho dentro dos abrigos de Maceió, com as crianças, né, abandonadas. E tem um abrigo chamado Casa Lá, onde assim, os meninos de lá, levei eles para o dia do prêmio. Foi uma van, eles foram para o dia do prêmio. Eu tenho eles como meus filhos. Já entendeu? pensei em adotar? Tenho vontade de adotar. Meu esposo, na verdade, ele queria adotar o nome dele, Ricardo? Miguel. O Miguel. O Miguel tem síndrome de Down, né? E ele ficou com... O Miguel agarrou com ele no dia que nós fomos lá, né? No lar das crianças menores. E ficou aqui agarrado, minha filha, o tempo todinho. E ele se apaixonou pelo Miguel. Aí eu disse, a gente ainda não tem tempo para o Miguel, porque a nossa vida é muito corrida. Resultado disso, para nossa felicidade, o Miguel foi adotado. Entendeu? Então, assim, são muitas histórias de crianças de crianças abandonadas, né? Eu tenho pedido a Deus um direcionamento. Né? Amém. Eu não quero um bebezinho, quero já uma criança grandinha. E Amém. no tempo de Deus vai aparecer. Amém. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas assim, que é ponte para a vida de outras pessoas. Eu fui adotada, né? E você foi adotada, né? E você foi adotada. Criada e só assim, por mãe, não tive pai. se você for olhar, Raquel, você tinha tudo pra dizer assim, não quero nem saber disso que eu fui adotada. Isso. É porque eu fui adotada. Eu nunca tive revoltas. Eu sei que eu sou adotada de sempre, entendeu? Você então, tem irmãos? Tenho uma irmã que também foi adotada, porque na verdade a minha mãe teve 2 filhas, elas casaram novas, naquela época casaram 16, 17 anos. A minha mãe as filhas tiveram muitos filhos, minha mãe tem 15 netos, tem tataraneto, tem bisneto, uma família grande dessas 2 filhas. E ela tem 97 anos? 97 anos Meu vai fazer. Deus. Lúcida, viu? E as 2 filhas, e aí ela adotou a minha irmã e depois me adotou. E se deixasse, ela adotava mais, foi porque ela não teve mais idade, assim, mas se deixasse... todas servem a Deus? Não, somente sou eu. Não. A sua mãe não serve a Deus? Minha mãe é católica. Minha mãe é católica. Porém, ela confessa a Jesus, ela não confessa a outra. A forma de a gente falar que serve a Deus é questão de dizer assim, né? É evangélica. É evangélica, né? Não. Costume, né? Não, é porque assim, eu admiro demais a minha mãe. Minha mãe não fala em mais ninguém. Minha mãe só fala em Nosso Senhor. Tá entendendo? Ela não... Como é o nome dela? Ruth. E o nome dela já diz tudo, né? Ruth é amizade, significa amizade. É. Então, dona Ruth, um cheiro pra senhora, viu? 97 anos, minha filha, tem muita história pra contar. Ela é demais. Mas na família inteira, só sou eu evangélica. Na família inteira, assim, né? Dela. Então, assim... Deus tem propósito pra tudo, Deus né? tem propósito pra tudo. Vamos tirar foto, Benilson? Chegue, meu amigo. Ele tá ali me chamando, Blade, o tempo. Eu tô nem na metade do meu assunto, meu Deus. Mas vamos embora. Essa foto aqui, cadê? Pegar sua xícara. Olha ali pro Benilson. Então, hoje também tem torcida, minha gente. Todos os episódios, alguém traz uma torcida. Sim. Aí a Raquel trouxe hoje o seu esposo, o Ricardo. Dá um oi aí, Ricardo. Oi. E a amiga dela, como é o nome? Amiga? Como é o nome dela? Diane. Dá um oi, Diane, aí pras meninas. Sempre tem uma torcida aqui que a gente traz a intercessão, né? É. E aí, falando do Ricardo, ela me contou dos bastidores. Minha gente, você não tem noção. Conta aí, quanto tempo foi que tu conheceu o Ricardo e casou, Raquel? 30 anos, foi não. O Ricardo eu conheço da minha adolescência, que ele morava lá no bairro, né? Estudamos escola juntos. Porém, foi aquela pessoa que eu nunca tive amizade, nunca falei. Tenho vários amigos na rua dele, mas nunca tive amizade com ele. Na verdade, o Ricardo era muito engraçadinho e eu não gostava do jeito dele assim na adolescência. Enfim, né? Ele mora no Maranhão e começamos a conversar assuntos de igreja no ano de 2017. E conversa vai, conversa vem, uns 20 dias de conversa. E aí ele tirou a passagem para vir para Maceió. Mais uns 15 dias a gente estava noivo. Meu Deus. E com 3 meses a gente casou. E não queria saber do Ricardo. E não queria saber do Ricardo. Tava sendo difícil, não foi, Ricardo? Ela...
Não, mas se você for olhar as conversas que a gente tinha, não tinha nada a ver com relacionamento. Era sobre missões, porque ele ficou 8 anos de um campo missionário, viajou por vários lugares, estados, entendeu? Que bom que vocês completou aí a obra, né? Deu certo, né? E já andou muito, assim, né? Aqui dentro de Alagoas mesmo, já andei, acho que uns 25 ou 26 municípios. Ministrando, levando projeto. E aí Deus uniu. Mas Deus dizia assim, olha, eu dizia, não, a última coisa que eu queria era casar novamente. Eu queria viajar. Mas Deus tinha o seu propósito, né? A gente fazia muito esse trabalho missionário, ele ia recolher as coisas de sopa. Né? Hoje nosso projeto tem brinquedos, a gente chega em praças assim, a gente monta os brinquedos, faz o evangelismo, chama as crianças, chama os pais das crianças e faz esse As crianças vão logo, né? Ver o brinquedo, vão logo, né? Dizer Se alguém chamar você, Raquel, assim, por exemplo, teu aniversário, aí você leva a turma para o aniversário, né? Aí a parte de aniversário eu já tenho como profissão, entendeu? Faço animação infantil, tenho bonecos, né? A gente tem som, brinquedos, né? Decoração, quando é festas completa, né? Agora, quando é igreja, aí é parte evangelística. Aí Tá você entendendo? leva também a sua turma, né? E De leva a minha boneco, turma, tudo, né? Porém, a parte de trabalho é cobrado um valor. A igreja não. Entendeu? Quando é igreja, ministério, não. É que é o meu trabalho, é para Deus, né? É o trabalho de pregação, de ministração. E é um trabalho tão minucioso que chama. Isso, é. Porque você monta a história, você monta a caixa do brinquedo, É. faz a coreografia, faz o cenário, né? É porque, na verdade, Deus dá a revelação através do visual, entendeu? Do visual, porque é um trabalho lúdico, né? Eu assisti uma ministração lá da igreja que o pregador pregou sobre os 3 céus. E daí eu já olhei para a Gediana e disse, meu Deus, isso dá uma ministração excelente. A Gideane também faz parte do ministério. A Gediana, ela participou da primeira turma do CETEC. Me conheceu através do CETEC e está praticamente morando conosco. Me ajuda muito com a minha mãe Que e tudo. Tá estudando comigo música, tá participando da banda também. E aí Deus bota esses discípulos, sabe? Com certeza. Mas aí eu já disse a ela, não é muito tempo não, porque é engraçado o que Deus faz na nossa vida, tanto na minha vida como do meu esposo, né? As pessoas passam lá um período curto, trabalhando com a gente, e Deus sempre abre uma porta maior de trabalho. E geralmente são pessoas assim que às vezes têm uma insegurança em alguma coisa, entendeu? E aprende com a gente, ó. Eu falava no mês marra. passado sobre liderança e eu sempre digo, quem nasceu para ser líder não tem medo de fazer discípulos. Isso. Então você é uma grande líder com o Ricardo e não tem medo de discipular as pessoas para crescer. Isso é ser líder. A gente sempre diz, olha, você não está aqui por muito tempo. Então aprenda, né? Então, assim, a gente tem um menino que trabalhou conosco no mês das crianças, no mês passado, assim, que ele tem dislexia, né? Então, foi um menino que teve muita dificuldade em muitas coisas. Mas quando ele veio pra gente, entendeu? A gente não se importou com o que ele tinha, você tá entendendo? A gente botou trabalho. Ele aprendeu tanto que ele aprendeu a fazer arranjo de casamento comigo. Pra você ver, entendeu? Você é uma mulher de muitas qualidades. Você decora, você canta, você faz tudo, né? É. Mas pra gente concluir, eu quero que você cante um pedacinho do louvor que você tem. Tem como cantar uma capelinha? Deixa eu tomar um gole só de pra água gente aqui. ter uma noção. E depois eu vou passar lá no meu zap, minha gente, lá no Instagram. Deixar o zap da Raquel, pra quem quiser convidar a Raquel para o Ministério Infantil, tanto de um profissional. Tá chegando outubro. E aí eu tenho certeza que a agenda dela deve estar Já lancei, né? hoje eu passei o dia fazendo os pacotes, né? Então nós assim, temos vamos um parquinho aproveitar. completo. Se tiver uma vaguinha, encaixa logo, leva a Raquel pra tua igreja, pra escola, pra prefeitura, que eu sei que vai ser bênção na sua vida. Eu sei que ela leva o profissional, mas a gente não consegue desligar do céu, então vai ter Jesus na festa. É verdade. Eu até esse ano voltei a trabalhar em uma escola e a dona da escola me chamou a banda para fazer a parte da festinha das crianças. E quando chegou lá, que a banda terminou, o dono da escola disse, eu não sabia que era uma banda que ia cantar só músicas falando de Jesus e ia alegrar tanto as crianças.
Pois né? é. Eu tenho um amigo que hoje ele é vereador e o que ele chamou a atenção dele foi isso. As crianças se alegrarem com a música sem ser o tal do rebolation, né? Pular, louvar cantando músicas de Jesus. Amém, Não é amém. verdade? E a gente tem que fazer isso, dar aos nossos filhos a ter amor por Jesus, não medo de Deus. Isso. Não vai fazer aquilo, Deus vai lhe castigar, né, ele Raquel? é verdade. Eu acho que você sabe mais do que eu sobre isso, porque você já prega isso também, né? Vê muitos pais falar isso. E assim, as minhas filhas mesmo, quando tá em algum canto, até a Valentina, quando era menor, tava uma festinha e teve uma criança que mandou ela dançar. Sim. E eu não esqueço que ela mesma disse, não, eu não vou dançar, porque eu sou crente, não sei o quê. Sim. Ela já tava já falando e eu não falei nada. Eu olhava assim pra ela, não falei nada. Mas são coisas que as crianças veem a gente fazendo. Isso, Vê a gente falando. Porque criança, ela vai repetir só que o pai vê, né? Porque a gente fala assim, muitas vezes que o filho vai acompanhar o que você fala, mas não é o que fala, é o que faz, né? Isso, é o modelo, né? É verdade. É o modelo, né? É verdade. Mas é uma coisa que É a gente aquela tem que questão, se assim, lapidar né? todos os É dias. aquela questão que a gente vê muito, né? Ui. Aí diz assim, a mãe tá dentro de casa, tem esse dizer, né? A mãe tá dentro de casa, aí bate uma pessoa na porta. Aí a mãe diz, diga que eu não tô não, né? Aí a criança fala, a minha mãe disse que você não tava não, né? Criança vê isso. Então, assim, a gente entender que nós estamos aqui com um propósito, entendeu? Eu sei, nós estamos aqui com um propósito. Amém. Muitas pessoas dizem assim, Raquel, eu nunca vi você questionar por que foi que Deus levou seus filhos. Porque eu sei que existia um propósito de Deus, né? Eu olho para mim hoje, eu não, até anos atrás eu não enquadrava um filho na minha vida, entendeu? Porque assim, a gente é de pegar a estrada sem destino. Assim, sem destino, quando eu digo assim, a gente vai para um lugar, mas a gente não tem aquele tempo certo de voltar. A gente volta no período que Deus manda, entendeu? Hoje eu tô mais presa por conta do curso, né? Tô vivendo outros projetos na minha vida, mas assim, a gente tem que entender que a criança ela é direcionada pelo adulto. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas crianças direcionando os pais. Direcionando os pais. E aí você vê muitas coisas acontecendo, né? Das famílias desestruturadas. Isso é uma pena. Mas se você hoje pudesse conversar com aquela Raquel que aos 12, 15 anos atrás, que quando começou no Ministério Infantil, do primeiro não das igrejas, da primeira roupa sem condições, porque eu sei que tem muito isso, né? A gente não tem condições, vai pegando de um, de outro para montar, para fazer a roupa, né? É verdade. O que é que você diria para essa mulher hoje que você se tornou? Você é persistente. Você é persistente naquilo que ninguém acredita, né? Porque assim, eu diria a ela, né? Valeu a pena você não ter enxergado os olhares que tentaram te ridicularizar, né? Valeu a pena você não ter dado ouvido para as pessoas de dizer de novo mais um projeto que não vai dar certo, né? Valeu a pena você querer investir sempre no que é melhor para o reino, né? Valeu a pena você abrir mão de tantos projetos pessoais em prol da obra do Senhor. Amém. Valeu a pena você abrir mão de um trabalho, de uma profissão consolidada, né? Em prol de um projeto para a obra do Senhor, né? Valeu a pena não desistir dos sonhos de Deus para a nossa vida. Amém. Você é uma mulher persistente. Demais. Demais. E se hoje você pudesse sentar com alguém por 1 minuto e tomar um cafezinho, pode ser alguém que você tenha saudades e pode ser alguém que você admire, que não teve a oportunidade de você sentar. Com quem você sentaria? Com quem eu sentaria?
Eu vou falar em uma que é do nosso, no que eu faço hoje e que, assim, ela é inspiração para muita gente que está no Ministério Infantil, que é a tia Jo. Eu sentaria com ela e dizia assim, né? Que é como Deus revelou, né? Ela é uma inspiração para que a gente continue. A tia Jo já rodou o mundo, o projeto dela é belíssimo, né? Ela tem, o instituto dela tem vários lugares do mundo, lugares que pessoas não querem ir. E assim, ela tem com muita persistência levantado essa bandeira. E essa bandeira que ela levantou no mundo é a mesma bandeira que eu tento, né, todos os dias levantar, pelo menos no nosso estado. Amém. Amém. Existe uma coisa assim, quando eu comecei a ministrar, as meninas faziam muita roupinha de TNT. Tem TNT? E quando eu comecei a trabalhar nesse mistério, eu dizia, se desprendam do TNT. E as meninas não entendiam, né? O se desprender do TNT é assim, queira para você o que é bom, né? Ontem mesmo eu estava dando aula, a gente costuma ouvir muito, porque minha igreja é carente. Eu não vou pensar nisso porque minha igreja é carente. E Jesus é carente, é? Ele é o dono do ouro e da prata. Se você bota no seu coração, eu vou querer a decoração com tantos balões, eu vou querer que venha tal pessoa ministrar na minha igreja, eu vou querer os fardamentos das minhas crianças dessa forma. Você vai envolver a igreja. Envolva a igreja naquilo que Deus te chamou. Verdade. Então, a gente tem maneira de diminuir Deus, né? Diminui. E aquilo que a gente diminui não acontece. Eu digo assim, meu Deus, né? Eu digo, como é que uma pessoa que não tem um emprego fixo, né? Porque eu não tenho carteira assinada, né? Meu esposo também não tem carteira assinada. Como é que Deus nos abençoa tanto? Deus já mandou festas para mim de clientes de Aracaju que eu não sabia nem quem era mulher. Você está entendendo? Há uns anos atrás. Para mim abençoar. Então, assim, quando eu passei no estado do Maranhão, que foi onde ele morou, que nós fomos buscar as coisas do meu esposo, né? Lá era uma casa de festa, né? E meu Deus, como eu queria, né? A gente morando lá nessa casa, e Deus mandou uma pessoa lá, que lá era aluguel de festa, e a pessoa fechou um cerimonial comigo, só de eu dizer a ela que eu fazia cerimonial aqui em Maceió. Você tá entendendo? Então, assim... Deus cuida de tudo. De tudo. A casa que nós estávamos também lá no Maranhão foi invadida, o ladrão levou todo o celular de todo mundo, e eu fiquei sem telefone. E ali nós fomos orar numa casa bem humilde lá e tudo. E a irmã nos abençoou. Eu digo, meu Deus, quando nos abençoou era o valor de um telefone. Entendeu? Então, assim, são as coisas simples que Deus faz, né? E não que a Deus gente... cuida dos detalhes, dos né, Raquel? Dos detalhes. Você, mais do que ninguém, tem prioridade para falar disso, porque Deus cuida dos seus detalhes, que você tanto faz, Isso. como você já trabalha com detalhes, né? Isso, e ele cuida de tudo, né? É verdade. Deixa um recado, Raquel, também ali naquela câmera para as mães, para os pais, se atentar, cuidar dos filhos, da forma que você achar melhor se expressar. Deixa ali esse recadinho para os pais. Amém, meus irmãos. Eu quero dizer para você que Deus te entregou um tesouro muito especial. E esse tesouro, ele é o filho dele, né? Ele te entregou para você cuidar aqui na terra, com zelo, com amor. E esse zelo e esse amor é o mesmo zelo que você tem por você, né? O que você deseja para você é o que você deseja para o seu filho. Porém, o seu filho só pode ser guiado por você, só pode ser direcionado por você. Valorize o ministério infantil dentro da sua igreja. Esteja atento ao que o seu filho faz no computador, em um celular, porque nós temos perdido muitas crianças e muitos adolescentes dentro de casa, por pais que não têm tempo, né? Tire um tempinho
olha a tarefa do seu filho, olha a mochila do seu filho, né? Demonstre ao seu filho que você tem atenção com ele, porque muitas crianças têm perecido porque percebe que os pais têm tanto aceleramento na vida e não conseguem dar atenção a ele. Então, aproveite esse tempo da infância, ele é precioso, vai passar. E um dia você vai fazer falta, você vai sentir falta desse tempo precioso que é a infância, tá bom? Ai, que lindo. Olha, quando fala de filha, a pessoa não quer parar. O Bendel só fica aqui estressado, mas eu não quero, não quero parar. Mas assim, Raquel, eu tenho certeza que Deus vai preparar mais encontros conosco. Assim, eu, de fato, de verdade, Sim. não foi nem um texto que eu queria conversar com você. Porque Sim. eu sei que é um ministério muito extenso, o Ministério Infantil. Tem Muito. muitas áreas que a gente pode trabalhar, com cuidado com as roupas das crianças. Isso. E muitos pais hoje querem que as crianças sejam adultas a pulso e coloca roupas que provocam o pedófilo. Isso. Não é? Isso é muito sério dentro das igrejas, assim. Eu não tô falando de doutrina, de usar saia rastando e blusa aqui. Porque eu sou muito vaidosa, eu gosto que minhas filhas já estão nesse ritmo igual a mim. Mas a gente tem que ter ter muito cuidado. Muito cuidado com as fotos, com a exposição que as crianças têm, no sentar, cuidar dentro de casa, né? Sentar na perna de homem. Isso tudo eu aprendi e digo onde eu chego, assim, tem que ter muito cuidado com pedofilia, né, Raquel? É verdade. É um assunto muito vasto, né? A gente tem que confiar desconfiando. A verdade é essa, verdade. né? Confiar desconfiando, né? Discipular, né? Os filhos, a confiança. O filho só vai confiar em você se você tiver tempo e atenção para dar a ele. Se você não dá atenção a ele, ele não vai confiar em você. Verdade. E a gente tem que ter essa atenção em todas as áreas. Não é porque a gente é cristão que vai ficar cego, não, minha gente, verdade, pelo amor de Deus. É em casa, na escola, no trabalho, em todo canto, todo né? lugar. Porque, assim, na verdade, os pais precisam valorizar em tudo, né? Você vê, a igreja faz uma festividade. Às vezes os pais se negam a pagar R$ 35 de uma camisa. Isso mesmo. R$ 30 de uma camisa. Mas vai ali no shopping, joga um menino dentro de uma piscina de bolinha que é R$ 50, 30 minutos. Né? Olha o valor, né? Das coisas, como são invertidas. Então, assim, é a questão de valorizar. A gente não investe no reino, mas compra uma boneca cara. Isso. Faz a festa da princesa, mas não compra uma roupinha pra dança, pro Ministério Infantil. Como é que se diz? Hoje em dia é uma coisa assim, que as meninas que trabalham no Ministério Infantil, né, tem muita dificuldade, né? E, pasme, né? Crianças que não têm pais dentro da igreja, às vezes são mais participativos do que os filhos dos irmãos. Meu Deus. Tá vendo que é muito assunto, meu Deus? Quando eu penso que me parar, e tem outra pauta que levanta pra gente falar. É verdade. Mas foi um prazer lhe conhecer. Eu creio Também, que muito feliz é um tempo nas nossas vidas sobre tratamento. Deus falando muito forte comigo sobre tratamento. Quando Esther foi tratada para chegar a conhecer Assuero, a sentar no trono, a ser rainha, teve que ser tratada. E aí eu tenho certeza que, como todas as mulheres, você é uma das mulheres que deve ter aí suas feridas, suas palavras que quando a gente lembra machuca, mas eu falo sempre que tem feridas que aparentemente não está sendo curada. Só que ela está sendo curada de dentro para fora. Porque observe comigo, tem corte, se a gente colocar um remédio, ele pode cicatrizar fora. Isso. E quando você vai coçar, ele abre e sangra novamente. É verdade. Não tá curado, não tá sarado. Mas eu creio, Raquel, que é um tempo de Deus passar um antibiótico na sua vida. Eu creio nisso. De dentro para fora. Sabe, assim, e eu acho que Deus nunca me deu uma palavra dessa no podcast. Mas é um tempo de Deus ter um tratamento especial na sua vida. Eu creio de curar coisas de dentro para fora. Porque, aparentemente, a tia Raquel feliz, maravilhosa, só que a tia Raquel tem as guerras dela. Então, assim, pra gente, como líder, liderando o ministério, a gente tem as nossas guerras. Depois, verdade. Quando fecha ali, quando a gente vai dormir. Mas eu creio que tem um tempo de tratar.
de Deus derramar azeite, derramar mirra na sua vida. Glória e a você, Deus. pra gente receber a nossa coroa, a gente tem que primeiro ter um tratamento. Então, Verdade. assim, que Deus possa lhe abençoar e que ele possa continuar, porque você já é abençoada, continuar lhe abençoando, Amém. abrindo portas, fazendo agendas que para você pode ser improvável, mas o céu leva, porque a agenda é ele que faz. É verdade. Ele que cria situações. E como você falou, ele é o próprio Deus de ouro e da prata. Então, não é impossível para ele você ter um ônibus com a sua logomarca, com a sua turma saindo por aí ministrando. É uma carreta missionária. Não é impossível. Eu creio Tudo nisso, isso somente. é pequeno para o que Deus já vai fazer na sua vida. Porque Amém. eu creio que muito em breve eu vou ver você aí espalhada. E eu falo assim, Meu um Deus, dia eu é comecei forte, com a viu? Raquel e ela foi lançada como uma flecha. Porque você é uma flecha na mão do arqueiro. Amém. Então, assim, para algumas pessoas, quando você estava falando sobre a Raquel do passado, e você falava de projetos, e para algumas pessoas pode até parecer frustrante, como você falou. Mais um projeto vai ser ridicularizada, tá louca, não desiste disso. Mas a própria Bíblia diz que tem muitas coisas que é loucura para o mundo, é perfeição para Deus. Então, assim, Verdade. ninguém vai entender, Raquel. Ninguém vai entender. E pega essa frase no seu coração. Opinião é diferente de direção. Amém. Tem gente que opina, mas não tá na direção do reino. Verdade. Então, quando você tem que estar na direção do rei para fazer a vontade dele. Então, opinião, vou ter várias. Vou dizer, Raquel, não combina esse vestido com esse sapato, não combina essa meia com não sei o quê. Bota outra cor, bota isso, Blade. Isso é opinião. É opinião, verdade. Direção a gente sente quando Deus fala. Isso. Então, pode ser um sinal pequeno, mas o milagre vai ser grande na sua vida. Eu em nome de creio, Jesus. tão somente. Então, Obrigada, creia Senhor. que o céu, você tem uma carreira já aí, mas ainda é só o começo para que Deus tem para fazer na sua vida. Tem muitas coisas que ainda vai chegar. Tem muitos filhos que você e o Ricardo ainda vai cuidar e vai Amém. aumentar essa turma para a glória de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada. Sou Fica aí grata ao suas Senhor. considerações finais, agradecendo toda a turma, Eu ao agradeço, seu parceiro, o que você agradeço quiser. a todo mundo, né? O meu esposo que está ali, né? Que tem caminhado comigo, né? Ele foi o primeiro a vestir uma cabeça de boneco minha, a dançar, né? Eu agradeço. Gediane, que tem acompanhado. Tantas pessoas que torcem, né? A gente tem pessoas que não valorizam, mas eu tenho muitos amigos que torcem, né? Muito obrigada por tudo. Minha amiga Adri, né? Hoje eu não tive tempo de ir para o salão dela, mas é ela que cuida do meu cabelo, minha maquiagem. Adri Gonçalves, muito obrigada. Né? E você queria um refrão da música, é assim, ó. Sim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da boca de Deus. Criança pula, brinca, canta, mas criança também precisa orar. A oração é o alimento que nos dá forças para lutar. E aí elas gostam. Eu falo com Deus, eu falo com Deus, eu falo com Deus quando estou a orar. Amém! E aí... É por aí, não? Amém, Raquel. Então Obrigada. é isso, meninas. Olha, vocês viram que hoje eu estourei até cartão aqui de memória do Benielson. Mas que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Abençoe a vida do Ricardo, a sua amiga Gediane, e todos que fazem aí. Tem a Amém. Raquel Kids, a sua banda, os meninos da banda. Eu tenho certeza que muito em breve a gente vai se encontrar para fazer uma agenda do céu, Eu em creio, nome de né? Jesus. Eu tenho um projeto para interiores, viu? E muito obrigada. Um beijo no coração dos meninos da banda. Eles me cobram, né? Eles acreditam nesse chamado nosso, né? Todos são crentes, assim, os Amém. meninos. E eles têm dado aí um gás para dar tudo Amém, certo. amém. Isso é bênção. Tem que ser equipe. Tem que estar conectado com pessoas certas para viver o propósito. Então é isso. Que a sua casa, que você que está me assistindo, você tenha cuidado. Você peça ao céu visão espiritual. Peça a Deus uma direção do céu para que você venha cuidar dos seus filhos, da sua casa e que Ele possa te mostrar, porque aí dentro da sua casa tem alguém especial. E lá no céu, Ele vai cobrar de você, viu? Vai dizer, Verdade. cadê o filhinho que eu lhe dei? Então, eu hoje saio daqui com a minha cabeça, assim, com meus pontos para melhorar,
com as minhas 2 filhas, que são meus Isso. presentes. Ainda vai vir o terceiro, que eu sei que eu vou engravidar Tem uma de amiga novo. que ela disse assim, olha, eu tava ministrando e Deus disse assim, não adianta nada tu tá ministrando aqui e não ministrando para tuas filhas em casa. Então é isso, olha só, tá vendo? Tem que cuidar. O primeiro ministério é a família, né? É, Cuida da verdade. tua casa, dos teus filhos, ensina a ele o caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, ainda que ele se desvie, ele vai voltar. Porque ele sabe que tem ali um Deus que pode. Verdade. E eu agradeço aqui a todos os meus parceiros, Bela Gráfica, Joscleide Muniz, Joelida Santiago, Clínica Eli Odonto, meu amigo Eli, arrasa como sempre no sorriso. Esqueci até os parceiros agora, Benilson. Coparque, Camaragibe, Estúdios Ibês, Ibis Cardoso, Benielson da fotografia, o melhor fotógrafo da região. Quer fazer fotos legais, maravilhosas? Chama o Benielson. Minha amiga Jussi, que arrasa na maquiagem, no cabelo. Então, que Deus abençoe a minha equipe. Já falando de equipe, se não fosse a minha equipe, não teria Blade Mendonça. Então, somos uma equipe. E eu te encontro no próximo episódio do Podcast Femininas.